aqui hoje, eu, Andréia e Lívia. O Liquid Flow é uma plataforma de 4 mulheres que veio para encorajar e desafiar todas as mulheres no seu dia a dia. Temos 2 grandes convidadas conosco hoje, a Karina e a Dani. Obrigada por estarem aqui conosco. É isso aí. E para falar de liderança feminina, inspirar mulheres, a gente quer que vocês comentem, curtam, divulguem entre os amigos, porque a gente vai ter muito conteúdo. A gente quer também que vocês digam o que vocês querem assistir aqui no nosso canal, porque a gente tem uma infinidade de amigas, mulheres que a gente admira e que vão ter histórias lindas para inspirar vocês. Hoje a gente começa com 2 lindas mulheres que fazem ações para si mesma e para os outros e que querem inspirar e transformar as pessoas. Então estamos aqui para isso. Obrigada, Dani, obrigada, Ká, e vamos bater um papo super gostoso hoje. Então, pessoal, a gente vai aqui ouvir um pouquinho a trajetória de cada uma das nossas convidadas. A Dani é uma mulher incrível, com 2 filhos, né? Uma menina de 2 anos e um quase adolescente de 11 anos. Cresceu na praia, apaixonada pela vida, pela natureza, e que tem um projeto lindíssimo que ela vai contar já já pra gente. E a Ká também tem um casal de filhos. A menina é adolescente, 12 anos, 13 anos a Isa. É linda como a mãe e tem o nosso fofo Henrico. Eu já falo Miguel, o pai. Muito bom. E aí, gente, a gente vai ouvir um pouco. A Ká trabalha no mercado corporativo há muitos anos. E ela, para ela se desenvolver mais pessoas, ela foi estudar psicanálise. Olha que legal. Para que ela pudesse ajudar melhor, entender melhor a equipe dela, ela se desafiou a fazer uma outra faculdade e hoje ela também ajuda pessoas a saírem e entenderem as suas dores. Certo? E é isso aí, meninas. Dani, me conta um pouco da sua trajetória. Bom, como eu acho que você leu um pouquinho na minha bio, né? Eu cresci na praia, sou filha de comerciantes e de portugueses, então eu comecei a trabalhar muito cedo. Tenho 32 anos, mas trabalho desde os 12 e eu falo que desde lá a minha paixão foi atender pessoas. Aprendi a lidar com o público, atender pessoas e eu amo fazer isso. E aí nessa jornada eu tive que aprender a empreender e a liderar pessoas muito cedo. Então, 16 anos eu já liderava times, porque minha mãe e meu pai me deixavam lá sozinhos no dia a dia. Se vira, resolve. Então foi muito legal, foi empírico, a liderança ela veio ali naquela coisa, eu liderava empiricamente, né, por vê-los fazendo. Mas eu acho que foi uma grande escola, acho que eu falo que foi a escola da vida. E aí... Liderar pelo exemplo, né, quando você vê que as pessoas que você admira, que trouxeram seus valores, né, e estão enraizados, que essas pessoas te inspiraram a ser a líder que você é hoje, acho que também é muito lindo. Exato, e essa inspiração então me fez querer buscar algo mais nesse sentido. Fui fazer administração de empresas, tentei trabalhar no mundo corporativo, mas falava não, isso não é para mim. E nessa trajetória eu resolvi empreender na área de marketing digital, montei uma agência de marketing digital, isso foi um pouco depois de eu ter casado. E eu falo que a vida me abençoou com um parceiro ao meu lado que fez toda a diferença. A gente fala que... Sabe aquela história que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive? Né? Sim. Eu falo que foi transformador ter conhecido meu esposo. E então fui para essa área do empreendedorismo, montei a agência de marketing e fui me especializar. Fiz MBA na área para eu descobrir que não era isso que eu queria fazer. Eu falo, passei lá 2 anos, né, me preparando, marketing digital, montei a agência e falei, cara, mas meu propósito não está aqui. Meu propósito estava em algum lugar que eu não tinha encontrado ainda. Então, nessa jornada eu busquei me conhecer e tentar entender o que eu vim fazer nessa terra. Acho que você viu um pouquinho lá na minha vida. O que eu vim fazer nesse planeta? E aí, nessa trajetória, eu descobri que, na verdade, o meu lugar estava em projetos sociais. Muito bom. E aí eu fechei a agência, vendi para um parceiro meu e fui me dedicar 100% a ser voluntária da ONG Amorfilia. Foi assim que eu conheci a Paula, e é por isso que estamos juntas aqui hoje. E nesse empreender agora na área social, no terceiro setor, como voluntária,
eu falo que eu me descobri e me transformei, porque aí tinha propósito, era 100% de dedicação, sem buscar nenhum retorno financeiro com isso, e eu podia me entregar 100% ao que eu tinha entendido que era o meu existir. E estou aí, a gente já tem a ONG há 3 anos, o Amorfilia oficialmente, já é um grupo de empresários há 7 anos, mas há 3 anos eu faço parte do Amorfilia, a gente fundou a ONG e a gente atua na comunidade de Embu das Artes. Então, Nossa, muito esse é um pouquinho legal. da minha história. E nós vamos querer saber muito mais dessa história, viu? Porque a gente leu tua bio e a gente já ficou muito empolgada com o teu trabalho. Vai ser muito bom você contar isso aqui para todo mundo, né? Nossa, Karina, eu já tô super interessada aqui. Já fiquei triste, eu acho que nós vamos terminar chorando. Esse podcast aqui. Tudo que é feito com propósito, assim, ele dá muito prazer. Dá pra sentido, nossa né? vida. Dá sentido, traz sentido na vida, né? Conta um pouquinho de você, Karina, para nós. Bom, eu sou a Karina, eu tenho 46 anos. Olha, gente, eu já arredondei, porque como é março, meu aniversário é março, então eu já tô arredondando os 46. Já entrei em 2024 arredondando a idade. Eu, assim, comecei a minha... Lá quando eu era adolescente, assim, eu tinha uma coisa dentro de mim que é assim, eu vou ser professora, né? E isso desde muito pequenininha, eu sempre falei que eu ia ser professora. Eu achava lindo a transformação de vidas, né? Uma criança que entra sem saber desenhar uma letra, no final do ano ela sai, né? Lendo, escrevendo, nossa, aquilo, assim, batia meu coração. E aí, para fazer faculdade, eu fui trabalhar em empresa e acabei ficando, né? Foi um lugar que fui sendo conduzida, não foi uma escolha exatamente, mas eu fui sendo conduzida ali nesse caminho. E esse caminho, ele é um caminho também bonito, né? Porque você, na liderança, você tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque tudo que você faz impacta a vida do outro. Mas eu achava que faltava mais ainda, né? Então eu já tenho uma carreira aí em grandes multinacionais há mais de 20 anos, como executiva, mas achava ali que estava faltando alguma coisa. E o que eu achava que estava faltando era um pouco, talvez, desse propósito, sabe, Dani, que você falou, que era assim, gente, mas esses seres humanos todos aqui, empilhados, cada uma numa área, trabalhando, e você tem que conseguir convencer o outro, e você tem que conseguir convencer a sua equipe. Gente, o que tá por baixo disso tudo, né? E aí eu fui estudar psicanálise. Falei, não, acho que a psicanálise vai me trazer uma resposta para isso. Fui estudando, é um curso bastante complexo, difícil, você nunca pode parar de estudar. E gente, me apaixonei. E hoje, além de utilizar a psicanálise na empresa, né, na minha liderança, eu acabei abrindo um consultório e atendendo. Então, hoje eu sou psicanalista clínica também. Então, é engraçado, né? Porque a gente vai para uma vertente, assim, não, eu vou fazer o curso para entender como funciona e tal. Aí, de repente, parece que te abre o mundo, né? Parece que você olha e fala, nossa, a minha tá aqui. E é tão interessante, porque quando eu tô no consultório, gente, eu entro no consultório, parece que aquilo é tão quentinho, acolhedor, parece que é o meu lugar no mundo, sabe assim? É muito bom, muito gostoso. E nós vamos querer ouvir mais sobre o seu lugar no mundo. Com certeza é um tema que interessa e para muitas mulheres, né? E é super legal isso, assim, contribuindo um pouco também com a história das meninas. O que sempre me apaixonou? Pessoas, que é um pouco do que a Dani falou. E no dia a dia, né, quando eu convivo com as pessoas que estão lá no meu time ou que eu tenho um relacionamento em outras áreas, aquilo e falam que eu fiz a diferença por um comentário. A gente já recebe feedbacks que o League Flow encorajou outras pessoas a tomarem decisões, assim, porque a gente falou de coragem, falou de atitude, falou de muito sobre acreditar em você. E quando a gente consegue, num bate-papo com a equipe, ver que a gente encorajou para que aquela pessoa fosse além, que acreditasse neles, isso pra mim é o meu lugar no mundo. Só que eu também achava que fazia falta fazer pelo outro, que dorme na rua e tal. E eu falei, gente, não é possível que a gente tá aqui nessa bolha, que graças a Deus a gente tá nela,
mas que eu possa fazer algo além. E aí, no ano passado, a gente começou a fazer uma vez por mês, que eu acho pouco ainda, mas é o que a gente conseguiu se organizar. A gente tem feito marmita e a gente sai com a minha equipe e amigos que se chegaram. Legal. E a gente já conseguiu entregar quase 200 marmitas em um mês, sabe? E são ações assim, cada um contribui com o que dá. Quem pode cozinha, quem pode dar o dinheiro, quem não se sente bem em entregar não vai, mas cada um dá um pouquinho. E agora, com todas as transformações que a gente está vivendo mais uma vez na empresa, uma das pessoas falou para mim, mas a gente não vai acabar a marmita, né? A gente chama Marmitas do Amor. Eu falei, de forma alguma. A Marmita do Amor, ela vai continuar, independente da gente estar como estrutura, como área. E crescer. E crescer. Então, muito assim, isso também me faz saber que eu estou fazendo pelo outro, me faz me sentir muito mais rica, assim, acalentada, né? Quando nem sempre eu tenho coragem de... Outro dia minha mãe queria dar uma carona para uma senhorinha que estava cansada na padaria. Eu falei, mãe, eu tenho medo. Eu ainda tenho esse receio. Eu ainda tenho esse receio de pegar qualquer pessoa na rua e pôr no meu carro e tal. Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai trabalhar e que a gente vai também amadurecer, né? De como eu consigo abordar e encorajar aquela pessoa além da contribuição material. Exato. Que é um pouco do trabalho da Dani. E a gente tem que ter coragem, né? Coragem, a gente falou essa semana muito sobre autenticidade também, né? E isso, como você disse, incentiva as outras pessoas que estão ao nosso redor. Não importa se é uma liderança dentro da empresa, se é uma liderança dentro da sua própria casa, né? Onde a gente tem os desafios de filho, marido. Mas essa coragem, Dani, é o que eu gostaria que você dividisse um pouco com a gente. Porque para você entrar nesse propósito, nesse projeto, você teve muita coragem, né? Foi uma escolha. E o Amorfilia é isso. Então, eu queria ouvir, nós aqui todas, vocês que estão aí, né? Um pouco sobre a ONG, sobre esse propósito de engajar outras mulheres, da coragem que você tem e que você passa para as outras, né? Bom, vamos lá. E coragem, eu acho que é um tema que, gente, caiu como uma luva para o dia de hoje, porque eu acabei de aceitar um desafio que é de prestar consultoria para uma multinacional e uma consultoria na área de ESG. Legal. Então, retomando as atividades remuneradas, que eu digo, fui estudar um mundo corporativo e prestar consultoria na área de ESG. É um call center grande e eu estou fugindo do Amorfilia só para te contar porque coragem cabe. E aí eu venho com a história do Amorfilia. Eu tenho uma apresentação para fazer para 20 diretores, segunda-feira, para falar de um tema que eu estudo, mas que eu não sou tão avançada assim. E que, na verdade, eu estou nesse momento por conta da minha trajetória no Amorfilia. Eu falei, preciso de coragem. Coragem para enfrentar esse desafio. E o Amorfilia, ele me pôs em vários momentos em que testou a minha coragem. Que eu cheguei até esse momento de segunda-feira, onde eu vou apresentar para os executivos um projeto de ESG, de transformação da cultura da empresa, com base no ESG, e o Amorfilia me trouxe até ali. Então eu digo que o Amorfilia foi sim uma jornada de coragem que começou quando eu tive a minha filha. Eu falo que quando a gente dá à luz a uma criança, tudo muda. Tudo muda. Nesse momento em que eu dei à luz a minha filha, eu enfrentei o desafio do amamentar e do cuidar e do me dedicar 100% a uma pessoa e deixar de ser eu mesma até para me doar 100% para aquele bebê que veio ao mundo. Foi meu primeiro momento de coragem, né? E foi ali que, junto com a Mariana, que era presidente da Amorfilia, eu vice-presidente da Amorfilia, a gente decidiu que a gente ia fazer projetos de transformação social. Porque até então o Amorfilia ele era assistencialista. A gente sempre chegava e fazia uma doação. E vivia um momento com as pessoas que mais precisavam, e o assistencialismo é extremamente importante no sentido de doar alimentos, doar brinquedos, isso é necessário, mas a gente queria ir além. E para ir além, nessa altura eu já tinha agência de marketing, para ir além, alguém precisaria se dedicar o tempo todo, porque ir para dentro da comunidade, estar lá toda semana e entender a realidade daquelas pessoas, para que a partir dali a gente pudesse de fato fazer essa transformação, ia precisar de doação, de doação de tempo, mais do que de recurso, que é o que a gente já vinha conquistando.
Então eu combinei com ela, falei, Mari, eu vou fazer uma coisa que vai quebrar uma crença limitante que eu tenho de criação, que é eu vou depender do meu marido durante uns anos e ele vai me sustentar. Que ótimo isso. Porque eu vou me doar todo o tempo que eu puder para retribuir o tanto que a gente tem. Porque, graças a Deus, estamos num momento de vida muito abençoado. Então, eu vou me doar. E eu falo de quebrar a crença limitante porque foi um dos primeiros momentos de coragem, porque dizer para minha avó que meu marido me sustentava foi difícil. Essa é uma quebra de Até Para pra minha você mãe, mesmo. para minha mãe. Então, coragem para enfrentar a avó e falar, mas filha, você vai ser voluntária? Vou, vó, mas olha que projeto lindo. Mas seu marido? Meu marido está de acordo com isso, a gente tem combinado e está tudo bem. Mas se o casamento não der certo, vó, vamos entrar nesse mérito, isso é outro assunto. Então, mas esse foi um dos primeiros momentos de coragem que veio na sequência de ter filha. Sim. Quebrei essa crença limitante, falei, agora eu me jogo, né? E aí, um outro momento que foi estar dentro da comunidade. Isso traz medo, porque a gente tá num ambiente que a gente não está acostumado a frequentar. E eu falo que o que a mídia faz com a gente, às vezes, é complicado, né? Porque é como se a gente olhasse tudo que está relacionado a essas regiões periféricas a coisas ruins. A violência, a roubo, ao tráfico de drogas, e não é assim. Tem muita gente do bem, tem muito amor, tem muita luta e, principalmente, tem muito sonho e muita fé, que faz essas pessoas acordarem todos os dias e irem para a luta para fazer acontecer. E aí, quando eu me joguei nesse movimento de passar a ir para a comunidade com ações mensais, entendendo muito a realidade dessas pessoas, a gente decidiu trabalhar com mães. Por que mães? Porque eu tinha acabado de ser mãe. Sim. E eu enfrentei o desafio do amamentar e não poder. E como a gente estava no finalzinho da pandemia, ali na transição, né? Pandemia, fim de pandemia, eu conheci mulheres que não conseguiam amamentar seus filhos. E que davam o alimento que tinham, o leite que a prefeitura doava para bebês muito pequenos. E uma delas, que até hoje, agora, há pouco tempo, começou a trabalhar em casa, ela foi internada com o bebê porque ela não podia amamentar, não tinha o leite para comprar, dava leite de caixinha, e o bebê era muito pequeno, e o bebê teve problema de saúde e foi internado. E eu falava, como pode eu conseguir sair de casa e na farmácia comprar uma lata de leite especial que custa R$160 e uma pessoa não ter como amamentar o filho e não poder comprar uma lata de leite que custa R$60? E isso me chocou, porque eu tinha um bebê no colo, e aí eu falei, não, vamos começar doando leite, fralda, tudo que esses bebês precisam. Porque esse é o momento mais vulnerável da mulher. Ser mãe e não poder suprir a necessidade do seu filho. Sim. É desesperador. Então, a gente começou comprando para doar para 5 mães e a gente decidiu que a gente não ia mais fazer ações assistencialistas só de doação. A gente ia doar esses itens, mas a gente ia se conectar com essas pessoas e buscar uma forma de transformar a realidade delas. E então a gente passou a fazer as doações com contrapartidas. E isso precisava de coragem, porque era dizer para as pessoas, eu estou aqui para te doar, mas eu gostaria que você estivesse aqui para me ouvir. Vamos se conectar e de uma realidade que a gente não está acostumado. Então, essa foi um pouquinho da trajetória da Homofilia e da minha trajetória nesses momentos desafiadores. Eu acho que a coragem, eu só consegui talvez sustentar esses momentos por fé. Acho que foi uma fé inabalável que me permitia ir para lá, para a comunidade, ou quebrar crenças limitantes e dizer, vai dar certo, Deus está comigo, Ele vai na frente, eu sigo e a gente vai conseguir. Acho que talvez isso que mais me ajudou nesse processo. Nossa. Que história linda, né? Tô emocionada. Acho que, desculpa, você falou tanta coisa, mas tem uma coisa que eu não quero perder aqui. Eu sou uma pessoa de muita fé, então eu acredito demais de que a gente é guiado por isso. E acho que essa sua coragem, esse seu exemplo, mulher, líder, largar tudo e se doar genuinamente para algo que você acredita, que eu acredito muito e eu vivi isso com pessoas assim, né?
de fé, simples, saindo para trabalhar todo dia numa vida difícil. E a gente é capaz de tudo, né? Eu tenho certeza que hoje você enxerga as mulheres que estão lá, elas têm uma outra visão para o mundo, que você se doa em mostrar isso, né? Do que a gente é capaz de fazer e mudar nas pessoas, né? Desculpa. Eu acho assim, eu fiquei impactada também por essa palavra fé, porque ela me move demais. Fé e gratidão são duas palavras ali comigo, assim, diárias, onde eu tento todos os dias agradecer e todos os dias também conversar para entender se aquilo que eu estou querendo tá certo. Ou que me guia, assim, para que eu possa mudar a rota. Então, desde que eu li sua bio, me impactou bastante, porque pela minha família eu sempre tive muito essa coisa do amor ao próximo, do se doar ao próximo. Meu pai e minha mãe ajudaram muitas pessoas assim ao longo da vida, e isso para mim me move, assim, me movimenta. Acho parabéns, assim, acho que foi um ato de coragem, e todo dia, como você comentou, né, a gente acordar todo dia é um ato de coragem e falar assim, não, eu tô bem e vamos pra frente, porque a gente passa por dias que a gente fala, queria ficar aqui deitada, hoje eu não queria enfrentar algum desafio que a gente sabe que a gente vai ter. Mas aquilo, a hora que você acorda, que você chega, que você convive com outras pessoas e que você muda a vida delas, você fala, valeu a pena. Deitei no travesseiro e dormi feliz. Exato. E é super bonito, né, isso que ela contou aqui pra gente, porque teve uma coisa que me marcou muito, que você falou. Não é só dar o recurso, né, material que eles precisam. Eu fiz mais, né, eu tentei conectar essas pessoas, né, e reposicionar esse ser humano, né, contar para esse ser humano que ele pode mais, que ele é capaz sim, que não é a condição de vida que é existente ali e que, óbvio, né, esse ambiente ele é muito, é como se fosse um gancho, né, que te puxa para baixo. Mas assim, pessoas como você, né, como essa ONG, que eu acredito que deve ter muita gente ali, né, por trás ajudando, esse guincho, né, que vai tentando puxar essas pessoas e mostrar para elas esse caminho, né? Ai, gente, eu achei lindo. A gente está num momento super bacana para as mulheres, onde a gente vê muitas vagas afirmativas no mercado. E isso é muito legal, porque a gente está equalizando, né, o nosso lugar no mercado. Mas, por outro lado, a gente também percebe nas empresas muitas mulheres que se masculinizam para ter esse espaço e que tomam atitudes e vão perdendo um pouco ao longo da sua trajetória a sua essência feminina. Como é que a gente combate isso, cara? E a gente mantém a nossa essência feminina sendo uma super líder? Queria ouvir um pouco da sua opinião sobre isso. Sabe um contexto que eu quero trazer aqui? Porque a gente pode pensar, assim, eu vou usar a psicanálise, né, gente? Porque eu quero trazer um viés aqui inconsciente, talvez, desse comportamento que vai induzindo a gente nesse caminho, né? Então, assim, porque se a gente for pensar naturalmente sobre isso, você vai pensar assim, não, é porque a mulher, ela sabe que os homens ocupam esse espaço muito mais do que a gente, então ela deve mais ou menos ali olhar e pensar, como que esse cara chegou até aí, né? E aí, obviamente que o homem, ele tem muito mais dedicação, né, para esse espaço, porque ele não tem dupla jornada, ele não tem outras divisões, né? Ele é um cara mais agressivo, geralmente os homens são mais duros, né? Então, se você for olhar, se você for pensar conscientemente, você vai falar, não, acho que é isso, né? Acho que a gente olha lá e fala, esse cara é assim, então eu vou também ser dessa forma que eu vou ter sucesso, vai dar certo, exatamente. Mas se a gente for pensar, gente, e eu acho que é isso, assim, a gente tem que muito se olhar, muito se conhecer, né? Vamos pensar aí nos viés inconscientes que estão na nossa história. Vamos pensar como que a gente lá, que tinha irmãos, via os pais da gente falando com os meninos. O menino chorava. Não chora, você é mulherzinha agora? Que é isso? Né? Não era uma coisa assim, né?
para nós mulheres, né, diferente da avó e da mãe da Dani, o que as mães da gente pregavam pra gente? Olha, você pode até trabalhar, mas ninguém colocava aqui pra gente assim, olha, você pode trabalhar e pode ser líder sim, pode... Não, olha, trabalha para ajudar o seu marido em casa. Olha, filha, o que você tem que ser? Você tem que saber passar uma roupa linda, você tem que saber sim cuidar dos filhos. Então, tudo isso, gente, tá dentro da gente, é inconsciente dentro da gente. E eu acho que quando a gente olha para esse mercado de trabalho e a gente fala assim, nossa, né, por que os homens às vezes são tão... rejeitam, né? Porque até tem pesquisas aí que mostram o seguinte, que 3 de 10 pessoas se sentem confortáveis a ser liderados por mulheres, né? O restante não se sentem, ele preferia ter homens aí liderando, acha que o homem vai conseguir conduzir com maiores resultados, né? Então, se a gente for olhar para tudo isso, a gente pode pensar que a mulher e tanto o homem, né? Eu quero trazer esse contexto do homem também, o quanto que o homem não pode ser, às vezes, um promotor, né, das mulheres na liderança por esse pensamento, né, que é um pensamento não consciente, ele é inconsciente, mas que ele vai meio que conduzindo, que é, mulher é frágil, mulher, né, você vê, quando eu choro, eu sou mulherzinha, né, olha só, a mulher deve ser frágil demais para ocupar um espaço desse, né, e a gente também, né? Então, assim, o que eu diria? Que eu acho que a gente precisa, se conhecer muito, saber onde está a nossa força. E que ela não é igual para todo mundo, né? A Karina, ela pode ser mais acolhedora, a Lívia pode ser mais dura, mas pode ser mais flexível, a Andréia pode ter uma característica diferente, talvez, ali, que tem a ver com o feminino, mas que é impulsionador para ela dentro de uma carreira de liderança. Então a gente tem muito que se conhecer e não abandonar essas questões dentro da gente, né? Porque o que a gente vai fazendo? A gente vai abandonando, então a gente diz assim, cara, a culpa que a gente sente de estar dividindo as coisas, eu falo assim, nossa, eu deixei meus filhos lá em casa, nossa, essa reunião não acaba. O homem não tem isso, né? Ele tá lá nessa reunião muito confortável, tocando a reunião. Então, às vezes a gente tem que se libertar também, né? De muitos sentimentos que a gente tem. Então, assim, ó, nesse momento eu tô aqui nessa reunião. Meus filhos estão lá, estão sendo cuidados. Não posso ter culpa por esse momento, por quê? Porque a hora que eu voltar para casa, a hora que eu tiver o meu momento com os meus filhos, eu vou estar inteira ali também naquele momento. Então, não é estar o tempo todo, é o tempo que eu estou, o quanto que eu estou inteira ali, né? Faz grande diferença isso. Então, eu acredito muito hoje, né, que a gente não deve abandonar a nossa essência. Só que não é a essência feminina como um todo, é a nossa essência, aquela que eu conheço, que é a minha, né, a minha característica, que eu sei que é a minha grande força. Acho que um bom exercício que dá pra gente fazer é a gente pensar assim, tô aqui, hoje sou gerente. O que me trouxe até aqui? O que da minha essência feminina me trouxe até aqui? Ah, foi isso, isso, isso. Bom, se isso me trouxe até aqui, isso pode me levar para passos maiores, né? Porque é super importante a gente dizer que a mulher, a gente tem um aumento muito representativo, né? A gente em 30% mais ou menos das empresas, a gente já está em cargos de liderança, é muito pouco ainda, mas tem um aumento expressivo nos últimos tempos. Por quê? Porque as empresas começaram a colocar metas, né? Uhum. Isso é legal, eu acho que tem que ter esse ambiente mesmo, mas a gente ainda vê que as empresas se posicionam dessa maneira para elas não ficarem para trás, né? Não é uma coisa genuína, exatamente, não é uma coisa genuína, porque a hora que a gente vai vendo, e não é na minha empresa não, mas outro dia eu estava vendo no LinkedIn, por exemplo, e estava tendo uma convenção, e no palco foi tirada uma foto dos executivos. E tinha uma mulher. Os executivos, né? Cargos de vice-presidência, presidência, diretoria, eles são ocupados hoje só por 17% das mulheres, né? Então,
quando você olha isso, fala, nossa, e essa empresa aqui fala muito, né, da mulher no cargo de liderança e tal. Mas a hora que eu olhei o cargo lá, o mais executivo, era só homens, né? Então isso que eu falo de ter genuinidade nesse movimento, né? Então a empresa e as pessoas que estão liderando ali tem que ter muito isso, que olha, isso daqui não pode ser só uma meta para o mercado, para eu me posicionar. Isso tem que ser um movimento que eu acredito de fato, né? E eu vou fazer ele acontecer, eu vou abrir caminhos para que ele ocorra, né? Você falou muito sobre viés inconscientes, né? É engraçado como hoje no mercado, né? Quando a gente está dentro das grandes empresas, né? Eu que trabalhei sempre em multinacional, né? Nunca trabalhei assim numa empresa menor, todas que passaram aí nos meus 30 anos de carreira foram multinacionais. E coincidência ou não, até hoje eu tive 2 chefes, mulheres. O restante eram homens, né? E sempre muitos grupos de homens. E quando eu cheguei, né, exatamente assim na posição que eu estou, né, já há alguns anos, eu sempre me fiz essa pergunta, nossa, tantas crenças na minha cabeça, né, da forma como eu fui criada, né, pela minha mãe, principalmente pelo meu pai, a forma como eles enxergavam a vida totalmente diferente de como a gente hoje enxerga e cria os nossos filhos, né? Crenças limitantes. Eu não posso, né? Isso aqui não é pra mim. Até o momento em que eu pensei, não, mas peraí, por que não é pra mim? Não é pra mim sim. Não, é pra mim. Eu posso sim dar esse passo. Eu sou capaz de fazer isso. Então, é muito legal isso, porque o viés inconsciente faz com que você mesma se limite. É por isso, só pra... Sim. É por isso que eu tô falando que assim, tem todo um externo que contribui de fato para isso. E às vezes a gente fica muito preso nisso. Tipo, sou mulher, então eu não cresço porque não tem meta, que minha empresa, que o homem. Mas é muito importante a gente pensar naquilo que está limitando a gente. Porque quando a gente quebra essas barreiras, como você quebrou a sua barreira de falar, não, eu vou lá, vou falar com minha mãe, vou conversar aqui com meu marido e eu vou em frente. Eu vou ser voluntária, eu não vou ganhar nada por isso, mas eu vou ter uma compensação, né, de deixar para esse mundo uma semente tão importante, que é isso que você está fazendo. Quando você quebra isso, o mundo se abre. E a gente se transforma. E a gente se transforma. Mas isso que vocês falaram de crenças limitantes é uma coisa que está enraizado na nossa sociedade. A gente vem de uma sociedade patriarcal. Isso. Se a gente for um pouquinho para a antropologia da coisa, há milhares de anos somos... temos como os líderes e representantes da nossa sociedade homens. Isso. E as mulheres sempre no papel de complementar, né, esse sistema. E aí quando a gente entra nessa sociedade e historicamente a gente é criado e mãe, avó, tia, todo mundo com esse pensamento de que quem lidera, quem comanda, quem coordena são os homens. Imagina quebrar essas barreiras de milhares de anos atrás. Nossa, então a gente já tem um movimento muito intenso que eu vejo que é um movimento global em promover liderança de pessoas com perfis diferentes. E aí vai além das mulheres, né? Hoje tem os projetos isso. LGBTQIA+, para liderança de pessoas de diferentes grupos de afinidade, para posições nessas cadeiras de gestão. Mas por quê? Porque países do mundo todo e líderes do mundo todo agora enxergam que isso vai contribuir para a evolução da sociedade. Então a gente fala o Pacto Global da ONU, quando a gente falou de ESG, ESG é sustentabilidade, só que agora com um novo nome, né? A gente está falando de países se unindo para discutirem temas como esse que a gente está discutindo aqui. A importância de pessoas com perfis diferentes, a importância da liderança feminina, né, nesse novo contexto. É compor um mundo com tantas visões diferentes e enriquecedoras, né? Exato. Esse mundo só se torna interessante, né, e mais produtivo quando a gente olha 360, né? Não adianta ficar olhando muito, né, assim, verticalizado, né, que a gente não sai do lugar, né, como grupo, né? Como é rico a troca, né, nas diferenças. Eu falo muito assim, tem equipes que são muito jovens, e aí tem um desafio do gestor
Como é que eu lido com essa equipe que é jovem e que tem valores tão diferentes dos meus? Aí a diferença tá na intergeracionalidade, né? Isso, é. Aí, por outro lado, como é que eu faço com comportamentos que eu não vivi e julgo pelo comportamento que aquela pessoa traz, que é uma fala de dor? Né? A gente estava conversando ontem, batendo um papo no café, e uma pessoa falou assim, porque eu falei uma vez para uma outra que ela era bipolar. Não, ela não é terapeuta. E aí, essa pessoa levou para terapia esse tema. Poxa, mas falando que eu sou bipolar. E aí a gente comentou entre nós nesse café, gente, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala pro outro. Porque a gente não sabe aonde vai tocar. Para algumas pessoas não tocará em nada, porque elas conhecem tanto convicta que elas sabem que aquilo ali eu não sou. Mas tem outras que vão levar aquilo e vão dormir com aquilo e vão ficar com aquilo na cabeça de uma forma, né, a trazer ruído para a vida dela. Então que a gente tenha cuidado com a nossa responsabilidade, né, com a nossa fala, né? Isso mesmo. Dani, conta um pouquinho para nós sobre a ONG. O que eu acho que a gente gostaria de saber, todo mundo aqui, né, ficou encantado com o início de toda a sua trajetória e de estar na ONG da Amorfilia, né? Quais são os maiores desafios que você enxerga ali no desenvolvimento das mulheres e também olhando um pouco para elas, uma mentoria, né, que eu imagino que vocês apliquem para a carreira profissional delas dentro da ONG? Bom, essa pergunta é ótima porque eu acho que traz um pouquinho do que a Karina falou sobre, primeiro, fazer essas mulheres encontrarem o seu lugar de melhor existir. Eu falo que indo para a Amorfilia e fazendo trabalho social eu encontrei o meu propósito e digo que o meu propósito é semear amor. Eu falo que acho que eu nasci para doar amor. Então, e não é à toa que é a Amorfilia. E a missão da Amorfilia é curar feridas, resgatar vidas e plantar uma nova semente. E quando eu cheguei no Amorfilia e vi essa frase e vi que o plantar uma semente é plantar a semente do amor, né? Doando todo esse amor, a gente tenta fazê-las, primeiro, se encontrarem como mulheres novamente, porque muitas vezes, depois de ser mãe, o nosso trabalho é com mães, né, especialmente. Depois de se tornar mãe, você precisa se encontrar nesse novo cenário, porque agora, além, né, da casa, dos filhos, a vida profissional ela passa a se tornar um desafio ainda maior. Então, elas encontrarem esse espaço de maior possibilidade de produzir. E a gente faz isso a partir do acolhimento. Eu acho que a fórmula do sucesso para a gente ajudar essas mulheres a encontrarem esse caminho de uma produtividade positiva, o produzir para o bem e de forma produtiva, é primeiro acolhendo, entendendo as dores, cada um tem a sua realidade. Muito cuidado com o que a gente fala para o outro, como você citou, porque a gente fala às vezes sem esperar a gente fala sem esperar como o outro vai reagir. A gente acha que é positivo e às vezes está trazendo algo que nem é tão positivo assim. Então, muito cuidado nisso e por isso o acolhimento, porque a gente não vive naquele contexto, naquela realidade. Então, se a gente não cuidar com o que a gente traz e fala, e nesse processo de mentoria, de cuidado delas, a gente pode até desmotivá-las. Caramba, olha onde ela está, isso não é pra mim. Ela só conseguiu chegar lá porque ela teve sorte, porque ela tem uma vida financeira diferente da minha, que ela, né, veio de uma família abastada, e como quer que seja o olhar. Então a gente tem que se preocupar em sempre pensar como o outro vai se sentir. Então a empatia é a premissa para começar o acolhimento, muito mais ouvindo do que falando, e aí eu falo que vem o grande aprendizado, porque a gente aprende ouvindo as histórias delas e é transformador. Eu falo que eu aprendi muito mais do que eu ensinei e do que eu pude ensinar até agora. E aí nesse acolhimento tem essa troca muito intensa. Então a gente leva psicólogos, médicos, assistentes sociais, tem todo um trabalho para cuidar, para ouvir. Depois de acolher, aí sim a gente vai falar de capacitação. Que aí agora que você se reconhece nesse espaço, que você entendeu que você pode produzir, e que você pode produzir seja para ter renda, ou seja para o teu bem-estar.
Porque a gente atende mulheres de 16 a 75 anos, algumas já estão aposentadas, elas não estão buscando o produzir para ter renda. Elas estão buscando quase que uma terapia ocupacional, né? O se encontrar ali, o preencher esse espaço que elas têm. E aí quando elas percebem que elas têm muito a produzir, isso é transformador. Isso vem na fase da capacitação. Então a gente traz cursos profissionalizantes para crochê, artesanatos em geral, português e matemática, informática, vamos voltar para o EJA, para o ENSEJA, né, para estudar para as provas, para conseguir o diploma do terceiro colegial. Ah, mas eu tenho 70 anos, para que eu vou fazer isso? Vamos experimentar. E aí quando elas emergem com a gente nesse processo de se desafiar, Sim. elas começam a perceber, nossa, olha o que eu consegui fazer, olha o quanto eu sou capaz. Caramba, isso vai ser muito legal para mim, olha o quanto eu estou aprendendo, olha como eu uso o que eu estou aprendendo no meu dia a dia. Esse é o processo do capacitar. E aí vem a parte da geração de renda, que claro, para a grande maioria delas, a nossa população local ali, a maioria delas tem até a média da idade de 35 anos. Então muitas delas ainda estão no produzir para gerar renda. Só que faltam oportunidades, falta capacitação. A gente precisa abrir portas. Então, a gente não sai enquanto a gente não concluir esse ciclo, que é ou recolocá-las no mercado de trabalho tradicional, vamos para as grandes empresas, então a gente tem parceria com multinacionais que a gente forma na ONG, as multinacionais contratam essas mulheres, pequenas, médias, grandes empresas, e a gente também desenvolve outras opções de trabalho, porque nem sempre, morando muito distante dos grandes centros, você vai conseguir trabalhar no regime CLT em uma grande empresa. Sim. Então, o legal do acolher e do capacitar é que nesse contexto a gente consegue enxergar o que é melhor para aquela mulher. E aí a gente organiza elas em grupos e traz a solução para esses perfis. Então, para as que não concluíram o terceiro colegial, por exemplo, que precisam de uma fonte de renda, mas que não exija, por exemplo, o diploma, né, do ensino médio, a gente pode ir para o artesanato, a gente tem outras formas de encontrar essa fonte de renda. E aí, quando elas estão trabalhando, vem aí o inspirar e o mentorá-las para que elas enfrentem essa jornada. Porque é como você disse, o que me faz acordar, levantar todos os dias e falar, eu vou viver isso? Né? Para quem acorda às 4h30, 5 da manhã, pega um ônibus para chegar às 8 horas da manhã no trabalho, para sair de lá às 6 horas da tarde, para chegar em casa às 7, 8 horas da noite, para cuidar de 5 filhos, e eu ainda vou fazer tudo isso para ganhar um salário mínimo, por que eu vou fazer isso? E aí, como a gente acolheu e capacitou e trouxe ela até esse momento, a gente pode discutir sobre qual que era o seu sonho. E eu acho que o grande segredo está no descobrir quais são os nossos sonhos, e para elas é isso, quais são os seus sonhos. E agora que você se permitiu sonhar, a gente vai realizar. Vamos juntos nessa jornada realizar esses sonhos. E aí, para quem vem de fora, que eu falo que aí não são as mães que a gente acolhe, não são as mulheres que são beneficiadas com o projeto, mas para os voluntários, na verdade, muitos sonhos já foram realizados. Olha a gente aqui, aqueles sonhos que talvez são as necessidades básicas da nossa pirâmide de Maslow, estão atendidos. Sim. E aí a gente quer, talvez, devolver, retribuir. A gente tem uma querida amiga chamada Karina, também voluntária, ela fala, o tamanho da minha responsabilidade a minha responsabilidade é do tamanho dos meus benefícios. A minha responsabilidade é do tamanho dos meus benefícios. Então, em que momento eu estou? Olha o quanto eu tenho. Minha responsabilidade de retribuir é do tamanho de tudo isso. Então, eu preciso devolver. E aí, o voluntário chega lá para mentorar essas mulheres, essa transformação para os dois lados. Com certeza. Nossa, imagina. Com certeza. Porque a gente não conhece esse lado, que é o que você falou, que foi um dos seus desafios, né? Entrar na comunidade. Sim. Outro desafio nosso é ouvir, né? Porque a gente normalmente ouve para responder e não para escutar. É isso. E a gente fala que ela falou, né? Às vezes a gente julga ou fala de um lugar de fala que é nosso, né? E não do lugar de fala que é deles, né? A gente não tem esse lugar de fala, a gente não tá sentado naquela cadeira, né? Naquela dor, naquele momento ali para poder, de fato,
extrair, né, um conteúdo disso, né? Isso é muito interessante. Essa coisa do ouvir, né, dessa escuta que a gente tem que ter sem julgamento, né? Que é escutar e tentar entender o que pro outro é a dor, né? Porque pra gente às vezes não é, mas pro outro é. E o liderar é sobre isso, né? Eu acho que o sucesso da liderança tá aí. Isso, que é o saber exatamente. ouvir e se colocar no lugar do outro sem julgar. E ouvir genuinamente e não ouvir para responder. É isso. Porque a gente ouve para responder. É isso. Com a nossa lente, né? Ouvir genuinamente. Tem horas, quantas vezes a gente precisa falar assim, calma, deixa eu concluir o meu raciocínio. E isso tá até hoje, né? A gente aqui, com pessoas que querem e que inspiram outras, a gente ainda vez ou outra comete essas falhas. Sim. Então que a gente realmente, cada vez mais, se autoconhecendo, né? A gente possa ser melhor pro outro. E eu, assim, cara, isso que a Dani falou algumas vezes, é semear amor. Se eu conseguisse, todo mundo tem espaço no mundo, eu não preciso responder ou devolver da forma que eu recebi. Nunca. Eu posso devolver com amor. Ontem na minha leitura, eu faço uma leitura diária para reflexão, na minha leitura eu falei exatamente sobre isso, que a gente devolva com amor, que a gente não devolva na intensidade que recebeu, talvez algo que às vezes o outro nem quis me dar, mas eu entendi como uma dor, mas eu não vou capturá-la. Exato. É um aprendizado infinitamente maior, né? De esforço, de doação genuína, que você para o teu tempo ali para fazer isso. Então, assim, isso é muito legal, muito legal. E que as pessoas todas aqui que estão nos assistindo não precisem literalmente estar numa ONG, que muita gente é fechado para, eu não tenho tempo. O tempo é ouro, né? Tempo é ouro. Então, as pessoas se prendem muito nisso, né? E às vezes eu até sou pega com as pessoas que convivem comigo, assim, como você arruma tempo para tudo? É óbvio que a gente não tem tempo para tudo, mas a gente prioriza o que a gente quer, porque a gente quer se doar, é importante. Exatamente. Então, quem hoje ainda não está numa ONG, né, mas que, óbvio, está aberto aí para, como a da Dani e de todas as outras, né, para que as pessoas tenham essa oportunidade de se doar, né, marmitas do amor, mas não tendo isso, gente, é a gente buscar tempo do que é importante para nós, né? O quanto é legal você se doar por algo que brilhe os seus olhos, que vai fazer uma diferença no mundo e na vida das pessoas que ou estão ao seu lado ou que você ainda vai trazer para perto de você e que vai conhecer um pouco da tua história, né? E eu queria só trazer uma última coisa sobre isso. O se doar, ele está em todas as ações do nosso dia. Exato. Então, muitas pessoas falam, as pessoas às vezes pensam, eu estou em débito porque ainda não encontrei uma ONG, não achei tempo para fazer parte de um projeto social, ainda não consegui ser voluntário. Pratica no seu dia a dia, porque como líder, você tem a responsabilidade sobre a vida daquelas pessoas as quais você está liderando. E cada uma daquelas pessoas tem um sonho, e cada uma daquelas pessoas busca evolução. E se você contribuir para a evolução daquelas pessoas as quais você lidera, você já está fazendo esse papel de contribuir para a transformação social. Ser exemplo. E até na sua... Aqui, né, ao seu lado, às vezes você tem lá uma pessoa que trabalha na sua residência, É isso. o cara da farmácia, né, todos esses momentos você pode estar de alguma maneira semeando, como a gente disse aqui, né, o amor, uma gentileza, né, as suas palavras mais responsáveis sobre aquilo, porque a gente se estressa muito no dia a dia, né, a gente se estressa no trânsito, a gente se estressa na fila, se eu tenho que pegar uma fila. Enfim, isso tudo vai agitando a gente. E a gente pode, né, utilizar essa bondade, vamos dizer assim. Eu falo muito de generosidade, né? O quanto que a gente tem que ser generoso no dia a dia. E eu falei disso, né, com os funcionários, que em algum momento ali eu comecei a pensar, nossa, que responsabilidade para você liderar um monte de gente, exatamente pelo que a Lívia falou, porque você fala uma coisa achando que para você tá tudo bem, mas que o outro pode soar aqui no ouvido dele como uma coisa assim destruidora, né?
Então, o quanto que a gente pode no dia a dia realmente, né, se conduzir para isso, né, nessas nossas relações aqui, que tá aqui, né, no nosso alcance. E começa pelo ouvir, porque se você sentar 5 minutos de manhã antes de sair de casa para ouvir o que a pessoa que trabalha na sua casa tem para dizer, e as dores delas e os desafios dela, você vai para um outro lugar, né? Você vê com outros olhos e fala, poxa, eu posso fazer muito por quem está do meu lado. Isso aí. E fazer de forma genuína, então. Por muitos Acho que começa no ouvir. Muito bom. Vamos lá, Gica. Uma outra pergunta assim, que eu queria que você ajudasse a gente também como é que a gente pode impactar essa nova geração com nossos exemplos, com nossas atitudes, para que se formem líderes e que façam a diferença nessa sociedade, né, que está chegando agora com uma geração tão digital, né, e tão rápida, que a gente inovadora, consiga, né, que a gente consiga com que as pessoas vivam o momento, não pulem a cada 5 segundos quando a história não foi interessante, mas que ela viva plenamente a história que a gente está contando aqui, que está sendo tão gostoso, né? Então, você sabe que a gente vai demorar 132 anos, mais ou menos, 2 gerações, para a gente ter uma liderança mais igualitária, vamos dizer assim, né? Ter homens e mulheres ganhando a mesma coisa e, enfim, talvez aí, né, 50% aí na liderança, né? Pra gente dizer dessa maneira. Então, que eu entendo, né, que é muito importante? Eu acho que as mulheres, né, nesse lugar de poder, vamos dizer assim, né, poder muito entre aspas, né, é muito importante para essa nova geração para poder ser inspirador, de fato, né? Eu acho que esse movimento aqui do Ligo Flow, né, é super importante para essa nova geração. Por quê? Porque à medida em que eu vou vendo mulheres que podem tudo, né, que é o que vocês falaram aqui no começo, né, o Ligo Flow veio para a gente poder dizer que você pode ser o que você quiser, na hora que você quiser, quando você quiser. Então, esses movimentos, eles são muito importantes para poder inspirar essas meninas, né, e a Dani trabalha aí com os adolescentes, né, para eles poderem olhar e mirar e pensar, não, eu posso, né? E aí a gente estava falando de mães e tal, imagina a gente aqui, a gente já é uma geração diferente dos nossos pais. Eu já falo para minha filha que ela tem que trabalhar sim, que ela pode tudo que ela quiser. Ah, mãe, mas eu quero ser atriz. Tudo bem, filha, seja o que você quiser ser, mas tem que ser a sua melhor versão de atriz, né? Vai estudar, corre atrás dos seus sonhos, né? Você falou muito de sonho, né? Então, assim, corre atrás do seu sonho. Então, ela já tem, né, uma geração, um estímulo para confiar, um estímulo que vai dizer para ela, baby, você não precisa ser mãe se você não quiser, você tá tudo bem, você não precisa limpar a casa não maravilhosamente bem, entendeu? Então, eu, por exemplo, eu gosto de trazer esse exemplo, eu sou uma quebra de padrão para minha mãe. A minha mãe, assim, até hoje ela fala, mas filha, você não tem primor por casa, né, por fazer o trabalho. Eu também adoro a casa limpa, todas nós gostamos. Mas eu não tenho primor por isso, não tenho, eu não gosto de lavar louça, não gosto, gente, tenho raiva, entendeu? E tá tudo bem, né, mas tá tudo bem pra mim, né, pra minha mãe não tá. E talvez ali numa fase da minha adolescência, eu vivi num conflito com isso. Sim. Gente, mas como que eu não vou ser a dona de casa que a minha mãe espera que eu seja? A minha mãe quer que eu trabalhe, mas ela também quer que eu seja dona de casa? Como que eu não vou ser? Eu não sei nem cozinhar. Então! Você nem eu, caso que eu ser mãe sem saber cozinhar. Não, e quando eu me tornei mãe, minha mãe falava, nossa, eu senti um alívio nela, né? Porque o ser mãe tem uma coisa muito né, do instinto nosso. E aí ela falava assim, nossa, que mãe maravilhosa que você é. Eu acho que era um alívio, sabe? Deus, ela capturou. Ufa, graças a Deus. Essas crianças vão sobreviver, né? Só que a gente já não cria os nossos filhos da mesma maneira, né? E a gente tá falando aqui de mulheres, de meninas, mas a gente já cria os meninos também de forma diferente, né? Então, para eles poderem proporcionar também esse ambiente que lá na frente, daqui os 132 anos, vai estar mais
Eu vejo, gente, que talvez lá na frente ninguém vai estar discutindo isso que a gente está discutindo aqui, porque o meu filho, por exemplo, tem 10 anos. Ele não consegue compreender por que existe o Dia da Mulher. A compreensão dele, lógico que quando você explica para ele por que existe, ele entende, mas ele fala, mas mãe, mulher é igual ao homem, tá tudo bem, entendeu? Todos somos iguais. A formação não, é diferente. todos têm o mesmo direito, né? Quando você fala, por exemplo, assim, porque se um homem bate numa mulher, ele vai preso, né? Tem a lei. Ele acha um absurdo. Porque ele fala, mãe, mas não é assim? Tipo, os seres humanos não podem se agredir, né? Mulher não pode bater em homem não pode bater em mulher. E é isso? Então você vê que eu já percebo que essa geração, ela já Vem mais preparada, já vê coisas diferentes. E eu acho que esses movimentos, esse bate-papo nosso aqui, né? Conhecer essas histórias, entender sobre elas, faz parte disso, né? Dessas meninas e desses meninos já olhar para esse futuro e pensar, eu como homem não tenho direito de achar que uma mulher não pode. E aí, só para finalizar com um exemplo excelente, que eu acho que é isso, né? Essa semente que a gente vai plantando. Eu fui essa semana no jogo do São Paulo, lógico, exclusivamente pelo meu filho, porque eu sou ponte pretana. Vou deixar aqui, como uma boa campineira. Mas fui, né? Porque pelo filho a gente vai no campo, ele fala, mãe, você não vai, você vai amar, tá bom, fui. E a juíza era uma mulher. E de fato, tecnicamente, ela errou muitas vezes, né? E parece até que ela já tinha uma reclamação de vários times e tal sobre a técnica dela, não por ela ser mulher, né? E aí, errou, assim, porque eu não entendo de futebol e eu assim, mas ali foi escanteio e ela deu tiro de meta. Não, gente, mas tá errado eu ali, né, que não entendo muito de futebol. E aí meu filho falou, mãe, você viu como que ela errou e não sei o quê? E eu trouxe um contexto pra ele, falei, vi, filho, e ela errou como vários juízes também erram, né? Você já vê em jogo que tinha juiz homem apitando e que errou? Ele falou, já? Muitos, mãe. Falei, então, você tá vendo, né? Porque errar tá no ser humano, né? Tá naquilo que ela se propôs a fazer. A interpretação dela naquele momento, que talvez não tenha um olhar lá de cima que você exatamente, né? Então, assim, e talvez, eu falei muito pra ele assim, olha, em tudo que a gente se habilita a tentar fazer, a gente tem que conhecer, a gente tem que refinar a nossa técnica cada vez mais, estudar para isso e tudo. E é isso que faz a gente ser um diferencial, e não se a gente é homem ou se a gente é mulher. E ele nem né? citou isso. Ele não citou, ele com 10 anos não citou. Não ele errou citou, aquela uma juíza mulher. Mas eu fiz Talvez vários homens ao redor pudessem citar. Isso, exatamente, né? Não, eu tenho certeza que ali assistindo, tinham muitos, eu não vou falar aqui, obviamente, mas os gritos, os palavrões. E aí, assim, naquele momento ali, eu tentei muito pensar, não, esses palavrões, eles também falam para homens, né? Para eu também não tomar o partido meu, né, da mulher. Mas tinha também agressões muito peculiares à questão feminina, né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante, né? O quanto também a gente vai educando, não só as meninas, mas os meninos também para isso, né? Muito bom exemplo você deu, né? Esse de campo, futebol, né? No passado, gente, não tinha mulher no campo. Jamais, né? Meu pai nunca me levou ver o jogo do Palmeiras, por exemplo. Exato. E eu sempre achei o máximo ver todo mundo lá. E hoje é uma coisa que já super comum, vem né? acabando, quebrando. Então, eu acho que essa questão da gente poder fazer o que a gente quer fazer. Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Uma delícia estar com vocês. A gente não viu a hora passar. Exato. Isso é um exemplo de que realmente valeu a pena, de que foi muito bom, muito gostoso estar aqui, ouvir todas vocês, que a gente possa fazer ainda muito esse sentar aqui, ter esse bate-papo, um bate-papo enriquecedor que, para mim, particularmente, me fez crescer mais ainda
E acho que é isso que é legal, é isso que a gente busca no nosso dia a dia, né? Mas para ir para os finalmente, eu queria, Dani, pedir para você contar um pouquinho onde a gente encontra você, como que as pessoas podem te seguir, saber mais sobre a ONG. Então, deixa teu recadinho pra gente aí. Bom, quem quiser fazer parte do Amorfilia, seja contribuindo financeiramente ou seja participando como voluntários, a gente tem os voluntários presenciais, os voluntários no modelo híbrido, ou seja, dá para ser voluntário de várias formas. A ONG se chama Amorfilia, a gente está no Instagram, tem o site, se vocês puderem deixar aqui para compartilhar com o pessoal. Sim. E vai ser muito bem-vindo. A gente fala que qualquer doação, não importa o tamanho dela, que seja com a intenção de doar para fazer a diferença, é muito bem-vinda. É o que vale, né? Que bom. Isso. Obrigada, Dani. E você, Ká? Como é que as pessoas podem te encontrar? Eu tenho um perfil também no Instagram, que é o pc.k de Karina, análise. Então é tudo separadinho, depois a gente, eu acho que vocês vão deixar aqui. E também pelo LinkedIn, que é Karina Demarco Araújo, tudo junto, dá ali pra me acessar, né? A gente pode se falar por ali também, tá? E para finalizar, a gente queria pedir uma frase. Que frase a gente pode deixar de recado para que as pessoas reflitam, para que as pessoas se inspirem ou que elas se encorajem? Para que a gente deixe aqui para o nosso público. Comigo, então? Pode ser? Todo mundo olhou para você. Todo mundo se entregou. Talvez a mensagem que eu deixaria é, se você ainda não encontrou o seu propósito, escolha o amor como seu propósito de existir. Então, em todas as suas ações no dia a dia, coloque uma pitadinha de amor. Por mais dura que ela seja, né? A discussão na fila, a ligação do call center... Não importa, põe uma pitadinha de amor, porque do outro lado sempre tem alguém que busca receber um pouquinho de amor também. E eu acho que se todo mundo se esforçasse para fazer isso um pouquinho por dia, em cada uma das suas mínimas ações, o mundo seria um lugar melhor. E talvez a gente não precisasse estar aqui discutindo questões como por que os homens têm mais posições de liderança, as vagas afirmativas para diferentes perfis, porque no amor tem espaço para todo mundo. Eu quero deixar aqui uma mensagem que eu acho que está sempre comigo, está no meu dia a dia, né? Está na minha vida. Então, que a gente possa continuar fazendo bem ao próximo, de uma forma genuína, que isso com certeza trará para você um bem ainda maior. Eu vou trazer uma que me fez refletir bastante, que uma amiga minha postou na semana passada. Você se lembra de quem você era quando o mundo te rotulou e te fez ser quem você está sendo agora? Para que a gente possa se autoconhecer e que a gente possa ser quem a gente quer. Porque aí a gente vai descobrir o nosso sonho, a gente vai descobrir o nosso propósito e a gente vai conseguir espalhar esse amor, porque a gente vai estar se amando em primeiro lugar. Se amando em primeiro lugar. Muito bom. Então, para arrematar tudo isso aí, eu recebo no consultório muita gente que às vezes está incomodada, né? Está num momento incomodado de busca, né? Do seu propósito, daquilo que quer ser e tudo. E as pessoas sempre perguntam assim, mas como que eu sei se eu estou no caminho certo? Como que a gente sabe, né? E tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, pelo menos para mim funciona muito, então eu vou compartilhar, que é assim, quando vibra teu coração, né? Quando você tá realmente se sentindo confortável, quando você sente aqui dentro, né, que aquilo tá quentinho, tá gostoso, tá bom, você tá no caminho certo, né? Você tá se encontrando. E aí, até pra trazer um argumento para isso, assim, não tenha medo de errar, né? Porque quem não erra não se transforma. Então o erro, ele tem essa pitada, né? Assim, às vezes você vai pegar caminhos que não são seus. E aí você vai se sentir incomodado, vai errar, e às vezes a gente não erra, a gente tem medo de arriscar, né? Então, para não correr risco, eu não vou nesse caminho. E aí eu também não saio do lugar, não né? Aprendo. Não aprendo, não me transformo. Então a gente falou muito hoje aqui sobre transformação, né? Então eu acho que é isso, assim, não tenha medo de errar, porque você vai se transformar se tudo der ruim. Mas também é uma oportunidade boa para você encontrar um caminho novo, né? Um caminho que te faça bem, que faça sentido para você.
E Bom. é o caminho que faz sentido pra você, né? É, não pra é você. pros outros, Vibrou o né? coração. Vibrou o seu coração. É. Ah, mas meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, meus filhos. Não, gente, esquece o outro e pensa o que faz sentido pra você. Muito bom. Obrigada. Queremos agradecer. Ai, foi Espero um que prazer. vocês tenham gostado de nos ouvir, porque foi muito rico pra gente. Acho que a gente ficou inteiro aqui, esse pequeno momento que a gente passou junto. Já quero ser de melhores amigas aqui, porque são experiências assim, de vida que me impactaram. Espero que tenha impactado vocês aí do outro lado. Isso aí. E Lico Flow.